e deixa Deus te usar e te abençoar. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o coração de cada um de nós que estamos aqui. É uma grande alegria, um privilégio poder estar aqui com os irmãos, conhecendo a igreja. Como o Rafael falou, a gente se conheceu, estivemos juntos aí na semana passada, semana retrasada, gravando o episódio do podcast, pude estar aqui na igreja, mas uma grande alegria poder ver a igreja com vida, né, com os irmãos, com aqueles que aqui têm congregado, é uma grande alegria. Bom, eu me chamo Mateus, sou pastor na comunidade batista de Itaboraí, ali no centro da cidade. Trago o abraço da nossa igreja aos irmãos, o carinho também. Estou aqui também acompanhado com o nosso irmão Mariel, que está ali atrás. Ele é líder lá na nossa igreja e hoje está aqui com a gente. E, mais uma vez, é um grande privilégio, uma alegria compartilhar com os irmãos sobre um tema que eu considero muito caro, que é o da Reforma Protestante, especialmente sobre um dos pilares da Reforma Protestante. Nós tivemos agora, recentemente, no dia 31 de outubro, comemorando 506 anos da Reforma Protestante. Se nós estamos aqui hoje como uma igreja batista, é porque nós somos herdeiros desse legado e que começou lá atrás com homens e mulheres de Deus e que vem reverberando até os nossos dias. Então, a gente aprende muito ao reconhecer o legado desses homens e mulheres e reconhecer a nossa história, muito importante, principalmente reconhecer os pilares daquilo que é considerado a base da nossa fé. Então, a Reforma Protestante, ela tem esses 5 somente, né? Esses 5 solas, ou 5 somente, e hoje a gente vai pensar sobre o sola scriptura, ou somente a Escritura. A gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, mas se você já quiser deixar a sua Bíblia aberta em 2 Timóteo capítulo 3, é o texto que a gente vai se atentar um pouquinho mais sobre ele nessa noite, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 14, mas você pode deixar ela aberta, eu quero conversar um pouquinho com vocês antes, e a gente vai também fazer um apanhado por alguns textos da Escritura, tá bom? Só quero rapidamente falar sobre algumas coisas, principalmente quando a gente pensa sobre o cenário que a gente tem na igreja brasileira hoje, né? Um cenário onde, em muitos lugares, a palavra tem sido relegada. A palavra de Deus, a exposição das Escrituras tem sido deixada de lado. E o problema é que toda vez que igrejas deixam a palavra de Deus de lado, elas precisam substituí-la por outra coisa. A partir do momento em que a gente abandona as Escrituras como o alicerce da nossa fé, como fundamento da nossa fé, como fundamento da nossa prática como cristãos, da nossa crença, nós vamos substituí-la por alguma outra doutrina, por algum outro ensino, por algum outro tipo de pensamento, e muitas vezes por doutrinas meramente humanas, por algumas crendices, até mesmo por algumas superstições. Pensamentos supersticiosos começam a surgir no meio da igreja, começam a surgir entre as pessoas, e nós abandonamos o ensino das Escrituras, que é sólido, que é claro, que é onde nós devemos depositar a nossa esperança e a nossa confiança, e muitas vezes passamos a acreditar em coisas que as Escrituras não ensinam, em coisas que nós não deveríamos basear a nossa fé, e passamos a ser influenciados, muito obrigado, minha irmã, e passamos a ser influenciados por uma série de pensamentos e invencionices humanas que nos levam para muito longe daquilo que deveria ser central na nossa vida. Então, quando a gente pensa sobre esse tema dessa noite, somente a Escritura, sola Scriptura, ele não foi importante só há 506 anos atrás. Ele continua a ser importante para nós hoje, como cristãos, aqui no ano de 2023, na cidade de Itaboraí. Esse tema continua a falar aos nossos corações e nós precisamos resgatar e entender o que o sola Scriptura significa. Eu quero rapidamente passar com vocês, fazer um apanhado sobre o momento histórico da Reforma e por que os reformadores eles precisaram bater nessa tecla do somente a Escritura, porque naquele período a igreja medieval, a igreja católica romana, que era até o momento a única, vamos dizer assim, denominação que existia, né? Eles haviam se desvirtuado das Escrituras. O que eles haviam feito? Eles haviam abandonado as Escrituras como como a gente costuma chamar, o seu manual de fé e prática. E no lugar das Escrituras, eles haviam a substituído por algumas coisas. Uma delas era o que eles chamam de tradição,
e aqui é um conceito errado de tradição, a gente não tem tempo para se aprofundar muito sobre isso. No podcast lá a gente falou um pouco mais sobre isso. Existe uma tradição que é boa, mas existe uma tradição que é ruim, e no caso eles abandonaram as escrituras por uma série de tradições, ensinos humanos daqueles que eram considerados os líderes da igreja, do Papa. Também, juntamente com isso, essa tradição, que eram escritos e também alguns textos e alguns ensinos, havia a figura do magistério. O magistério eram os líderes da igreja, eram aqueles que pensavam a igreja. Então, basicamente, eles colocaram essas coisas. Diziam eles que ao lado das escrituras, mas na prática, essa tradição e o magistério suplantaram as escrituras, até porque eles entendiam que a própria escritura cristã foi parte da tradição católica. A igreja deu a Bíblia, a igreja formou as escrituras, então a própria tradição católica que teria formado as escrituras, o que é um grande erro. E no lugar disso, como eu falei, toda vez que a gente substitui as escrituras, a gente precisa substituir por outras coisas. E na época dos reformadores, na época de Martinho Lutero, de João Calvino, e dentre outros, havia muita superstição. O povo era um povo supersticioso. Eles acreditavam em falácias, em mentiras, em invencionices, e viviam muito oprimidos por causa disso. Ao invés de conhecerem a palavra que liberta, a verdade que liberta, eles estavam presos por sistemas de doutrinas que, ao invés de trazer alívio, ao invés de trazer vida, ao invés de trazer liberdade, trazia opressão, trazia medo, trazia condenação. E isso fez com que as pessoas se tornassem muito supersticiosas, se agarrando a qualquer tipo de coisa que pudesse trazer para elas algum tipo de alívio, quer fosse, por exemplo, comprar uma indulgência para ter o perdão dos pecados, o que foi o grande estopim ali com Martinho Lutero que iniciou a reforma, quer fosse você poder visualizar algum tipo de relíquia, né? Alguma relíquia santa, pedaço da cruz, um osso de algum santo do passado, ou até mesmo fazer peregrinações a lugares específicos, rogar pela intercessão de algum santo, buscar algum milagre específico. Tudo isso eram coisas que acabou se tornando popular entre as pessoas porque a palavra havia sido deixada de lado. E eles precisaram, então, se apegar a algum tipo de crendice que trouxesse alguma esperança de que eles pudessem se libertar da condenação e do inferno, como se pudessem ganhar o favor de Deus, como se pudessem, então, ganhar de alguma forma algo que pudesse comprar para eles a salvação. E isso, ao invés de trazer liberdade, trouxe cada vez mais aprisionamento, trouxe cada vez mais peso sobre a igreja. Então, os reformadores, quando eles começam o movimento de reforma, eles precisam afirmar, olha, não, a nossa fé não está nas indulgências, a nossa fé não está nas relíquias, a nossa fé não está em doutrinas humanas, a nossa fé está na palavra. É para a palavra que nós precisamos olhar, é para as escrituras que nós precisamos olhar, é dela que nós realmente encontramos vida, é nela que nós realmente encontramos aquilo que nós devemos crer, é nela que nós somos ensinados sobre Cristo Jesus, o nosso Salvador, e é somente através do ensino das Escrituras que nós podemos realmente alcançar salvação. Então, sola Escritura, ou somente a Escritura, é esse grito dos reformadores de somente a Bíblia é o nosso manual de fé e de prática. É somente nela que nós vamos confiar. É somente o que está escrito nela, o que Deus revelou para nós nas Escrituras que nós vamos nos apegar. Não vamos nos apegar a doutrinas inventadas por homens, não vamos nos apegar a tipos de revelações exclusivas que foi dada a uma pessoa. É só na Bíblia que nós vamos crer. E no final, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre isso para os nossos dias. Então, como eu falei, a própria igreja medieval naquela época, ela entendia que a Escritura, a Bíblia, era fruto da igreja. Eles entendiam que a igreja é que havia formado as Escrituras. E não a palavra de Deus havia formado a igreja. E aí eu quero olhar
para vocês e pensar como a palavra ela precisa ter primazia na nossa vida. Por que a palavra ela tem a primazia na igreja, na nossa vida e na nossa fé? Ora, não é de forma alguma a igreja que formou a Bíblia, a palavra, mas é sempre a palavra que forma o povo de Deus. É sempre a palavra que cria. Eu quero ver alguns textos com vocês. Você não precisa abrir, porque eu vou passar por eles bem rápido. Por exemplo, a palavra ela tem primazia na nossa vida porque é através da palavra de Deus que Deus cria todas as coisas. Gênesis 1, a partir do verso 1 ao 3, nos é relatado: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. É a partir da palavra de Deus que todas as coisas são criadas. Deus fala e o universo vem à existência. Deus diz, Deus traz a sua palavra e através do poder da sua palavra, Deus traz todas as coisas à existência. O universo passa a existir por meio da palavra de Deus. Então a palavra ela cria. Mas não somente isso, a palavra ela também traz vida. Como nos relata a famosa passagem do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Ezequiel, capítulo 37, nós temos a seguinte passagem: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Perceba o que Deus fala para o profeta. Diga a esses ossos: ouçam a palavra de Deus. E o profeta, ao anunciar a palavra de Deus, você conhece o restante da passagem, traz vida àqueles ossos que estavam mortos, sequíssimos, traz vida onde antes havia morte, onde antes havia destruição, onde antes havia apenas desesperança. Por meio da palavra de Deus, através da boca do profeta, aqueles ossos passam a ter vida. Mas não somente isso, a palavra ela também traz salvação ao seu povo, especialmente a palavra encarnada, Jesus Cristo. Capítulo 1 do Evangelho de João, nós lemos o seguinte: no princípio era o verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida ela era a luz dos homens. A vida estava na palavra. A própria palavra encarnada de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por meio dele que nós temos salvação, dessa palavra que se fez carne, dessa palavra que andou entre nós, dessa palavra que nos revelou perfeitamente a vontade de Deus. E que nós temos conhecimento do verbo que se fez carne, porque a palavra de Deus está registrada para nós. Nós sabemos que Cristo se fez carne e habitou entre nós, e ele viveu a vida que nós não tínhamos condições de viver, e ele morreu a morte que nós merecíamos, para que fôssemos feitos filhos de Deus por meio da fé nele. E nós sabemos de tudo isso porque nós temos acesso à palavra de Deus. Nós podemos conhecer a palavra encarnada que nos traz vida, que é o próprio Cristo. Mas não somente isso. Se a gente caminha mais um pouco em Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, a partir do verso 17: assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como nós obtemos fé? Por meio da pregação da palavra de Deus. Nós somos salvos quando ouvimos a palavra de Deus sendo pregada fielmente, a palavra de Cristo sendo pregada fielmente. Então a palavra tem primazia, porque sem ela nós não podemos ter fé.
Vocês estão aqui hoje na igreja porque alguém pregou a palavra para vocês. E ao pregar a palavra a vocês, vocês ouviram a voz do Senhor e o Espírito Santo trouxe vida ao coração de vocês e vocês creram na mensagem de Cristo. Porque alguém pregou a palavra. Porque se ninguém tivesse pregado a palavra para você, você não estaria aqui hoje. Porque se ninguém tivesse aberto as Escrituras e falado, e pregado, e anunciado, e proclamado a verdade da palavra de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nenhum de nós teríamos essa fé. Então nós só podemos ter fé por meio da palavra. Se você caminhar mais um pouco, em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo também vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E no verso 21, no final do verso 21, Paulo vai dizer: Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Mais uma vez, Deus escolheu salvar o seu povo por meio da loucura da pregação. Deus salvou a mim e a você, porque em algum momento alguém pregou a palavra para nós. Ou foi um pastor num culto, ou foi a sua mãe na sua casa, algum vizinho, alguém num pequeno grupo que você foi convidado, um pregador, um evangelista que estava na rua, mas alguém pregou a palavra para você. E Deus escolheu salvar o seu povo por meio da pregação da palavra. Então as Escrituras, elas têm a primazia na nossa vida. Elas precisam ter a primazia na vida da igreja. Porque sem a palavra não existe igreja. Porque sem a pregação da palavra de Deus, não é possível a igreja vir à existência. Nós estamos reunidos aqui hoje, mais uma vez, para ouvir a palavra de Deus. Porque nós sabemos que podemos ter vida por meio dela. Por isso que o pensamento romano, o pensamento católico romano é equivocado, de que a igreja não pode ter gerado a palavra. É sempre a palavra que gera o povo de Deus. É sempre a palavra que traz vida, é sempre a palavra que renova, é sempre a palavra que cria, é sempre a palavra que traz salvação, é sempre a palavra que traz fé. Então é a palavra de Deus que gera o povo de Deus. Por isso o sola escritura é tão importante. Por isso nós nos debruçamos sobre esse livro e semana após semana nós nos reunimos para ouvi-lo, porque cremos que as palavras de Deus estão relatadas aqui, e as palavras de Deus são palavras de vida. Porque nós cremos que Deus fala a nós por meio das Escrituras. Porque nós cremos que aqui, de fato, há a verdade do nosso Deus revelada. E quando nós conhecemos a verdade, como diz o Evangelho de João, a verdade nos liberta. Por isso, a palavra, ela precisa ter primazia em nossas vidas e na vida da igreja. Uma igreja que não está fundamentada na palavra, das duas uma, ou é uma falsa igreja, ou é uma igreja sem vida, é uma igreja que está doente. Quando a igreja abandona a palavra de Deus, e ela deixa de abrir a Bíblia, e ela deixa de pregar a Bíblia, ou a Bíblia se torna apenas uma desculpa para falar os pensamentos do próprio pregador, para trazer as ideias do próprio pregador, para trazer pensamentos, filosofias e ideologias humanas. Ela é apenas uma desculpa. O pregador pode até abrir a Bíblia e ler, mas ele deixa lá de lado. Há pregações que alguns dizem que tem 3 pontos, né? O pregador abre a Bíblia, abre o texto, lê o texto e nunca mais volta para o texto. E você fica ali, o que tem a ver? O que ele leu? Por que ele leu essa passagem? Não tem nada a ver com o que ele está falando. E nós precisamos de pregadores que sejam fiéis à palavra de Deus. Porque quando a palavra é roubada do púlpito, quando a palavra é roubada do povo de Deus, o povo de Deus definha. O povo de Deus enfraquece. Nos tornamos como o
povo de Israel na história de Ruth. Se você se lembra da história de Ruth, você lembra que eles eram da cidade de Belém, né? E Belém significa casa do pão. E eles precisam sair de Belém porque não havia pão na casa do pão. Interessante isso, né? Não havia pão na casa do pão. E o problema é que muitas igrejas hoje se tornaram como Belém da época de Ruth. É o lugar aonde nós vamos esperando receber o pão da vida. Mas os fornos estão frios, porque a palavra foi deixada de lado. Porque o pão da vida foi deixado de lado. As pessoas estão famintas, estão desejosas de receberem esse alimento, mas muitas igrejas, por negligenciarem a palavra, são como uma padaria no qual você não encontra pão. E é extremamente frustrante, né? Já teve essa experiência de você chegar lá 5 horas, 6 horas, você vai pensando assim, poxa, eu vou comprar aquele pãozinho quentinho agora, vou tomar um café quando chega em casa, você chega na padaria, acabou o pão. É triste, né? É bem triste. Você vai para casa, tristonho, aí você fala assim, pô, vou ter que comer aquele pão de forma que está lá, 2 semanas já. Também é assim, meus irmãos, quando a igreja abandona a palavra, ela se torna como uma padaria que não tem pão. As pessoas vão famintas, mas elas não encontram o pão da vida lá, o pão que é a palavra de Deus, o pão que é o Cristo que se revela para nós através das Escrituras. Por isso a palavra é fundamental nas nossas vidas. Por isso a palavra precisa ter essa primazia nas nossas vidas. E quando nós vamos, então, para 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo também escreve para o seu discípulo algumas coisas importantes sobre a palavra de Deus. Ela não apenas tem a primazia nas nossas vidas, como nós acabamos de ver, porque sem a palavra não há vida, como a palavra também tem uma utilidade para nós. É o que Paulo vai descrever quando ele está falando com Timóteo. Então, olhe comigo aí a partir do verso 14, capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do verso 14, Paulo diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece o quê? As sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Que a salvação ocorre pela exposição da palavra de Deus, através da qual nós conhecemos a Cristo, através da qual Cristo, pela fé, é revelado a nós. Então a palavra nos torna sábios para a salvação, porque ela nos faz reconhecer Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas Paulo não para por aí, ele continua dizendo no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus, e esse é um tópico importante para nós. Toda a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Cada versículo das Escrituras é palavra de Deus para nós. Ainda que tenha sido escrita, sim, por homens, mas, segundo nós entendemos, Deus inspirou através do seu Espírito Santo a cada um dos autores das Escrituras, para que por meio daquilo que eles escrevessem, Deus fosse revelado a nós. Então a Bíblia é plenamente a palavra de Deus. Não existe alguma parte dela que seja menos palavra de Deus do que a outra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, por ser inspirada por Deus, é infalível. Certa de cuidarmos uns dos outros, de exortarmos uns aos outros e repreendermos uns aos outros, é por meio da palavra de Deus. E a palavra também é útil para a correção. Não apenas para exortar, mas para chamar ao arrependimento e à mudança de vida. É a partir das Escrituras que nós podemos corrigir a nossa própria vida, corrigir os nossos próprios atos e ações. E Paulo vai dizer que ela é útil também para a educação na justiça. O conceito de justiça aqui provavelmente é o mesmo que Jesus utiliza no Sermão do Monte,
como um viver justo, como transparecer a justiça do reino, como transparecer que você é alguém que de fato é um cidadão do reino dos céus e que agora vive de acordo com essa realidade. Então, como nós aprendemos a viver de modo agradável a Deus, como nós aprendemos a conhecer a vontade de Deus, como nós aprendemos a viver de modo justo, pela palavra de Deus. Não há outros meios, não há outros caminhos, não há atalhos para a santidade. Se eu e você não conhecemos a palavra, nós não vamos crescer em santidade. Nós não vamos conhecer a vontade de Deus. Nós não vamos saber o que Deus espera de nós. Nós não vamos saber o que Deus espera da sua igreja. Perceba o que Paulo está falando. A palavra é fundamental para a vida da igreja. Basicamente, nós não conseguiríamos fazer nada do que nós fazemos quando nos reunimos como igreja, se não fosse pela palavra. E é por isso que Paulo continua insistindo com Timóteo. Ele diz o seguinte, no capítulo 4, verso 1. Por conta dessa primazia e dessa utilidade das Escrituras, Paulo faz uma exortação a Timóteo. Ele diz o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que faça o quê? Pregue a palavra. O que Paulo está dizendo? Pregue essa palavra que é útil. Estou insistindo, Timóteo, diante de Deus. Não deixe de pregar as Escrituras. Não abandone as Escrituras. Pregue não os seus pensamentos. Pregue não as suas vontades, os seus achismos. Pregue a palavra. E ele vai dizer, insista em pregar a palavra. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno. E o que significa isso? O que significa Paulo dizer pregue, quer seja oportuno, quer não seja oportuno? Ou como algumas outras versões trazem, a tempo e fora de tempo. Paulo não está dizendo para Timóteo ser aquele chato, que o tempo todo fica falando para os outros, não fala de outro assunto, não é sobre isso. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: Timóteo, prega a palavra quando for oportuno. O que isso significa? Quando você estiver pregando e tudo estiver dando certo, você abre as Escrituras e a igreja está crescendo, pessoas estão se convertendo, vidas estão sendo transformadas por meio da pregação da palavra. Mas Paulo diz assim, prega também quando não for oportuno. O que significa quando não for oportuno? Quando você estiver pregando e a igreja não estiver crescendo. Quando você estiver pregando a palavra fielmente e pessoas não estão se convertendo. Quando você estiver pregando a palavra de Deus e parece que as coisas não estão dando certo. Nesse momento, Paulo está dizendo, nesse momento, Timóteo, você vai ser tentado a abandonar a palavra. Nesse momento, você vai olhar para outros métodos. Nesse momento, Timóteo, você vai ser tentado a pensar o que está dando certo. O que está funcionando? O que está atraindo as pessoas? Nesse momento, Timóteo, você vai ser tentado a abandonar a palavra. E Paulo está dizendo assim, nessas horas, Timóteo, prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Quer você esteja pregando a palavra e ela esteja trazendo perseguição sobre você. E ela esteja trazendo vergonha para você. E você esteja sendo humilhado por causa dessa palavra, caluniado por causa dessa palavra. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Prega a palavra, Timóteo, e somente a palavra. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Ele vai dizer, pois, verso 3, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Porque Paulo fala sobre as Escrituras,
sobre a utilidade da Escritura, ele fala assim, prega, Timóteo, a palavra, não é outra coisa. Não é para você pregar o livro de coaching que está fazendo sucesso. Não é para você pregar o que o fulano de tal está pregando na igreja dele, está dando certo e a igreja está cheia, mas está completamente contrário ao que as Escrituras ensinam. Prega a palavra. E por que ele está dizendo prega a palavra? Porque haverão dias em que as pessoas não irão querer ouvir a palavra. Elas irão querer ouvir aquilo que é mais cômodo, mais confortável para elas. Aquilo que as agrada. Elas não irão querer ser confrontadas com a verdade das Escrituras, do pecado, da necessidade de arrependimento, de transformação, de santidade. Elas levantarão para si mestres segundo as suas próprias cobiças. E nesse tempo, o que Paulo diz para Timóteo? Prega a palavra. Não abandone a palavra, porque sem ela não há vida, porque sem ela não há transformação. E aí eu quero caminhar, já para encerrarmos, voltando um pouco para os nossos tempos e para aquilo que eu falei no início, né? Quando nós substituímos a palavra, quando nós deixamos a palavra de lado, quando nós abandonamos o sola scriptura, o somente a Escritura, nós nos abrimos para todo tipo de crendice e para todo tipo de fábulas. Então, nós precisamos afirmar mais uma vez que somente as Escrituras são o nosso manual de fé e de prática. E ao afirmarmos isso requer de nós um compromisso também. Qual compromisso? De nos dedicarmos a conhecermos a palavra. Não adianta nós afirmarmos que somos protestantes, evangélicos, se nós não conhecemos a palavra. Porque o que deveria marcar um cristão protestante, evangélico, é o seu amor pela palavra. A palavra ela tem que ser central em nossos púlpitos, sim, mas ela precisa ser central nas nossas vidas. Eu te pergunto, qual valor você tem dado à palavra de Deus? Você tem se dedicado a estudar, a conhecer, a ler a palavra? A amar a palavra? A palavra tem sido central na sua vida? Quando nós abandonamos as Escrituras, só nos resta confusão. É o que a gente vê em nossa sociedade hoje. Quantas igrejas confusas, pregando tantas coisas estranhas à palavra de Deus. E por que isso acontece? Porque nós temos negligenciado o fundamento da nossa fé. E quando a gente não conhece aquilo que nós deveríamos crer, nós somos facilmente enganados, facilmente ludibriados. Passamos a acreditar em superstições. Muitos cristãos são enganados por falsos mestres, falsos profetas, que dizem ter uma nova visão, uma revelação, algo da parte de Deus que vai transformar a sua vida, mas que é completamente contrário ao ensino das Escrituras. E muitos têm sido enganados por conta dessas falsas doutrinas. Por quê? Porque desconhecem a palavra de Deus. Ou por preguiça, ou por ignorância mesmo. Então nós precisamos conhecer a palavra, se não desejamos ser enganados, precisamos ser como os bereanos. Se você conhece os bereanos lá em Atos, enquanto Paulo pregava, o que o povo de Bereia fazia, eles conferiam com as Escrituras para ver se fazia sentido o que Paulo estava dizendo ou não. Precisamos ser como os bereanos, conhecer bem a palavra de Deus, para não sermos facilmente enganados. Mas temos sido levados por todo vento de doutrina, de falsas filosofias, de pensamentos meramente humanos e gananciosos, e temos nos deixado levar.
Martinho Lutero, reformador, ele dizia o seguinte: ainda que uma doutrina faça chover milagres, mas se for contrária à palavra de Deus, devemos rejeitá-la. Nós, às vezes, ficamos muito deslumbrados com milagres e o sobrenatural, mas o próprio Jesus diz que nos últimos dias, muitos viriam e diriam assim: Senhor, Senhor, em seu nome não fizemos milagres, não operamos maravilhas, não expulsamos demônios. E qual é a resposta de Jesus? Afasta-te, porque eu não te conheço. Então, o simples fato de algo sobrenatural acontecer não é suficiente para que a gente creia no que aquela pessoa está falando. Satanás também tem os seus milagres, não esqueçamos disso. O que a gente precisa fazer é ver se as coisas estão de acordo com as Escrituras. Muitos são enganados por sentimentos. Hoje o que a gente tem na igreja é uma igreja baseada em sentimentalismo, no eu acho, no eu sinto, no eu tive uma experiência. Meus irmãos, a nossa experiência não é infalível, infalível é a palavra de Deus. O que nós temos que fazer é submeter as nossas experiências ao que a palavra diz. Muitas vezes o que a gente faz? A gente submete as Escrituras à nossa experiência. O que a gente tem que fazer é, isso que eu senti, isso que eu experimentei, está de acordo com a palavra de Deus? Está relatado pela palavra de Deus? É o que a palavra de Deus ensina? Se não, foi simplesmente um sonho, foi simplesmente um sentimento. E o que a gente tem que fazer é nos submetermos ao que a palavra diz, não o que a gente acha melhor, não o que a gente acredita ser a verdade, é o que é a verdade revelada nas Escrituras. Então, em nossos tempos, assim como no tempo da Reforma, há muita confusão, há muita superstição. E é por isso que, assim como no tempo da Reforma, nós precisamos gritar junto com os reformadores: somente a Escritura. Somente a Escritura. Somente a Escritura é o nosso manual. É nela que nós devemos crer. É nela que está relatada a verdade. É nela que Cristo se revelou para nós. É nela que está contido tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação. Somente a Escritura. E qualquer coisa que contradiga a Escritura, pode ser dita por qualquer pessoa que for, se contradiz a Escritura, nós precisamos rejeitar. Porque somente a Escritura deve ser a base da nossa fé. Porque somente ela traz vida. Porque somente ela revela Cristo. Porque somente ela nos traz comunhão com Deus. Não há vida para nós e para a igreja quando a Escritura é negligenciada. E eu quero, mais uma vez, terminar com essa pergunta e esse apelo para você, meu irmão. A Bíblia tem sido central na sua vida? Porque não adianta nós celebrarmos a Reforma, estudarmos as solas, estudarmos os somentes da Reforma e achar isso apenas uma doutrina de museu, muito bonita no passado, muito legal. Elas precisam fazer sentido para a nossa vida. Nós precisamos vivenciar somente a Escritura a cada dia, a cada domingo, a cada momento em que nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, porque somente aqui, meus irmãos, estão contidas as palavras de vida eterna e não em outro lugar. Quero te convidar a orar comigo nesse momento. Você pode se colocar de pé? Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade que tivemos, Pai, de mais uma vez nos reunir ao redor da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é vida. E o fato de hoje podermos estar aqui, numa quarta-feira, à noite, reunidos, numa igreja, com as portas abertas, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que graça derramada sobre as nossas vidas. Que privilégio nós temos, porque o Senhor preservou a Tua palavra até nós hoje, e nós podemos conhecê-lo por meio da Tua palavra. Senhor, quantos irmãos nossos estão hoje em países perseguidos, onde eles não podem ter acesso às Escrituras, e eles dariam tudo para poder ter o acesso a uma Bíblia.
E nós, muitas vezes, Senhor, deixamos as nossas Bíblias empoeiradas em algum canto da nossa casa. Senhor, desperta o teu povo para que nós possamos amar a palavra de Deus. Para que a tua palavra seja a nossa alegria e o nosso alimento. Para que nós tenhamos prazer na tua palavra. Como diz o salmista, que possamos esconder a tua palavra em nossos corações, Senhor. Para que não venhamos a pecar contra ti. De fato, somos o povo da palavra, que possamos viver de acordo com essa verdade, que a tua palavra seja o fundamento das nossas igrejas, das nossas vidas, e que nós não aceitemos nada além da palavra de Deus, Senhor, sendo pregada nos púlpitos, nas classes, nas nossas vidas, Senhor. Por isso, nos capacita, através do Espírito Santo, a compreendermos a tua palavra e a vivermos por meio dela, Pai. Que essa igreja seja abençoada pelo Senhor e seja uma igreja firmada na palavra, Senhor. E que somente a Escritura seja o fundamento da nossa fé, da nossa alegria, da nossa salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.